acontecia um pastoreio, alguém liderava, alguém cooperava com aquele grupo, e a igreja ia crescendo, a igreja ia se expandindo. As pessoas não estavam preocupadas em servir ao Senhor Jesus para ficarem ricas, ou curadas, ou terem paz. Eles simplesmente queriam servir a Jesus para ter os seus nomes escritos no livro da vida. E os apóstolos eram aqueles que davam assistência a esses grupos. Estou contando um pouco da história de Atos dos Apóstolos para você entender. Os apóstolos eram grandes homens de Deus, e eles davam assistência a essas igrejas, e era uma honra você poder receber um grande apóstolo, alguém que andou com Jesus, alguém que caminhou com Jesus, alguém que viu os feitos de Jesus. Essa pessoa aí no seu pequeno grupo de oração, no seu cenáculo, como era chamado, e ali ele testemunhar, e ali ele pregar, e ali você ficar sentado, ouvindo aquele homem falar. E o homem mais famoso, mais importante de todo o cristianismo em Atos dos Apóstolos, é o grande apóstolo Pedro. Porque além de ser um apóstolo, ele era o líder da igreja. Ele ficou no lugar do Senhor Jesus, como líder. E como era maravilhoso você estar sentado ao lado de Pedro, ouvindo Pedro falar: olha, essas mãos tocaram no rosto de Jesus. Olha, essas mãos segurou as mãos de Jesus quando eu estava naufragando nas águas, e ali Jesus estendeu as suas mãos e segurou-me e me libertou. Olha, era um privilégio você estar ouvindo o grande apóstolo Pedro, um homem que as pessoas colocavam os enfermos por onde ele passava, porque diz a Bíblia que a sombra dele curava os enfermos. É muita unção. Era o grande apóstolo Pedro, que também operava sinais e maravilhas no nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas corriam, queriam ver quem era Pedro, aonde estava Pedro, o que Pedro falava, o que Pedro pregava. Era o grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa famosa. E a Bíblia diz que ele está numa cidade, e ali havia um homem chamado Enéas, e este homem está coxo, e ele diz para aquele homem: levanta, e aquele homem é na mesma hora curado. A fama de Pedro se espalhava por todos os lugares, a fama de Pedro corria. Então aonde Pedro passava, as pessoas queriam estar ao lado de Pedro. Se não conseguissem tocar em Pedro, pelo menos colocavam as pessoas deitadas no caminho que Pedro passava, para que pelo menos a sua sombra passasse sobre elas. A fama de Pedro corre, a fama de Pedro está correndo por toda a região, e agora ele é o grande líder, ele é o grande apóstolo Pedro, o homem que opera sinais, maravilhas e prodígios, e é o líder da igreja, está ocupando o lugar de Jesus, está substituindo a posição de sacerdócio do Senhor Jesus aqui na terra. Só que do outro lado, diga assim, do outro lado da história, havia uma mulher viúva, uma mulher pobre, e que ela era cooperadora da igreja. Ela era a líder, a pastora da igreja. E essa mulher, ela cuidava não de uma igreja rica, com pessoas importantes. Ela não cuidava de uma igreja de pessoas da alta sociedade. Dorcas cuidava de uma igreja de viúvas. As mulheres que estavam ali tiveram os seus maridos comidos pelos leões, porque declararam a sua fé em Cristo Jesus. As mulheres que serviam aquela congregação, aquela comunidade local, eram mulheres pobres, que dependiam da igreja, que dependiam do governo, que passavam situações apertadas, e esta mulher cuidava dessas outras viúvas com o seu trabalho. A Bíblia diz que ela era costureira. Ela era uma mulher simples, não era
uma apóstola como o grande Pedro. Ela era uma mulher simples que cuidava de outras pessoas simples que precisavam de ajuda. E eu fico imaginando como o Senhor é extraordinário, como Deus é tão grande, que Ele sempre usa as pequenas coisas para fazer grandes coisas. Ele usa para mostrar para Faraó o seu poder e a sua grandeza. Ele tirou água de uma rocha. Ele fez toda a população dos judeus se alimentarem com algo tão pequeno. A Bíblia diz que parecia uma semente chamada maná. Era tão pequeno, mas sustentava o povo. Então Deus sempre foi grande, extraordinário, mas usava as pequenas coisas para fazer coisas grandes. Preste atenção. Deus sempre usou as pequenas coisas para fazer as coisas grandes. E eu fiquei pensando na Bíblia, de todas as coisas pequenas, a menor de todas que Deus usou para fazer grandes coisas foi algo chamado uma agulha. Deus usou a agulha de Dorcas para fazer grandes coisas nessa região, na época dos apóstolos e dos discípulos. O que é uma agulha? Uma agulha tão pequena, mas foi uma agulha pequena, algo tão pequeno, que Deus usou através de Dorcas para fazer uma grande obra em toda essa região de Jope. Eu quero dizer algo para você profético aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui se achando pequenininho demais, mas é os pequenininhos que o Senhor está chamando para fazer grandes coisas. Aleluia! Deus está chamando os pequenininhos, aqueles que se sentem menosprezados, humilhados, aquele que não se sente um nada, para fazer grandes coisas e coisas extraordinárias. Ei, preste atenção. Deus quer usar as coisas pequenas para fazer as grandes coisas. E às vezes nós sentimos um nada, nós achamos que não somos ninguém, e somos nós, essa pequena agulha que o Senhor quer usar para fazer coisas grandes e extraordinárias. Dorcas estava ali, ela socorria aquele povo, aquela cidade, ela ajudava aquelas pessoas. Uma simples costureira que também precisava de ajuda. Então alguém manda um recado para o grande apóstolo, diga assim, o grande apóstolo Pedro, que já tinha ressuscitado uma pessoa. Alguém chama ele e diz assim: Pedro, venha depressa ter conosco, porque ele estava próximo de Jope. Lida ficava próximo de Jope, e alguém dá um recado: venha depressa, porque Dorcas está doente. Quando ele chega, essa mulher já está morta. Versículo 39, acompanhe comigo. Olha que segredo maravilhoso que tem nesse texto. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fez enquanto estava com elas. Preste atenção. Pedro chega, o grande apóstolo. De repente aquelas mulheres cercam Pedro, chorando e dizendo: olha o que ela fez por nós, olha a roupa, olha a túnica, olha como essa mulher nos ajudou. Pedro está ali para tentar resolver uma situação, mas aquelas mulheres estão cercando Pedro e mostrando para Pedro o que Dorcas tinha feito por elas. Preste atenção, guarda isso no teu coração. Tem coisas que as pessoas não veem. Pedro era um grande apóstolo, era um homem de Deus, era uma pessoa que curava os doentes, os enfermos. Havia uma unção extraordinária na vida de Pedro, mas Pedro não via coisas. Existem coisas
que grandes apóstolos, existem coisas que Pedro não vê. Às vezes nós estamos na igreja, a gente olha para o lado e a gente fala: mas por que fulana está aí tão desanimada? Por que fulana está reclamando? Por que ciclano está chorando? Por que tal pessoa está de cabeça baixa? Existem coisas que as pessoas não veem, o que você faz, o que você passa, o que você sofre, o que você enfrenta. Existem coisas que o pastor não vê, existem coisas que os obreiros não vê, existem coisas que as pessoas não veem. E muitas vezes nós criticamos a pessoa. Ah, mas fulano deveria estar fazendo, fulano deveria ter feito. Por que a pessoa vem na igreja daquele jeito? Se é para ficar de cabeça baixa, se é para não fazer nada na igreja, então por que vem? Tem coisas que Pedro não vê. Existem coisas que nós fazemos que as pessoas não conseguem ver, não conseguem enxergar. E por isso às vezes somos criticados. Ei, cuidado quando você critica alguém. Preste atenção, cuidado quando você critica alguém, porque tem coisas que você não consegue ver. Fulana é metida, fulana só anda de cabeça erguida, de nariz em pé. Cuidado. Há coisas que o apóstolo não vê, tem coisas que ninguém vê, mas tudo isso Deus vê. Pode ter certeza. Tem coisas que as pessoas não enxergam. Eu já acordo logo cedo pela manhã socorrendo pessoas, orando, fazendo visita, dando atendimento, compartilhando meu trabalho. Às vezes saio na hora do almoço, deixo de almoçar para fazer visita em alguma empresa, em algum lugar, numa casa, num estabelecimento. Almoço dirigindo, faço o que eu posso, o que eu não posso, socorro, vou em hospitais, empresto dinheiro, faço isso, faço aquilo. Tem coisas que Pedro não consegue ver. Existem coisas que você faz, preste atenção, existem coisas que você faz que as pessoas não veem e por isso você é criticado. Olha só onde nós estamos. Cercaram Pedro, chorando. Olha o que Dorcas fez por nós. Você imagina Pedro, o grande apóstolo, chega naquele lugar, naquele ambiente, e ele vai ter que falar com Deus. Ele vai falar: Senhor, pelo amor de Deus, e agora? Ressuscita essa mulher, porque o que ela faz, eu como grande apóstolo não consigo fazer. Entenda, existem coisas que você faz que ninguém mais vai conseguir fazer. Você precisa entender o propósito que Deus colocou na sua vida. Você precisa entender o chamado que Deus colocou para você fazer. Existem pessoas que dependem de você. Ei, preste atenção, tem almas lá fora, no mundo, morrendo, estão desesperadas, e você aí querendo deixar para trás a agulha que Deus colocou na sua mão. Não jogue a agulha fora. Deus tem propósitos extraordinários na sua vida e através de você. Aleluia. Vai ter hora que o grande apóstolo não vai conseguir resolver, que ele vai ter que ressuscitar Dorcas. Ele era o líder da igreja, ele era o grande apóstolo, mas isso ele não podia fazer. Existem coisas que as pessoas não conseguem fazer, só você faz, e Deus precisa de você. Preste atenção, Deus precisa de você. Aleluia. Todos nós temos um propósito, um chamado, e muitas vezes nós enterramos esse chamado. Eu queria chegar nesse ponto. E se fosse para a gente colocar um título dessa mensagem, seria: a agulha que fez falta no céu. Aleluia. A agulha que fez falta é um objeto tão pequeno, é tão pequeno uma agulha, mas ela fez falta. Olha só, versículo 40, Pedro, tendo feito sair todas, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te.
ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou. Preste atenção, tem coisas que o apóstolo vai ter que ressuscitar, porque ele não consegue fazer. Ele podia, ele tinha unção, ele conseguiu levantar essa mulher da morte no nome de Jesus, mas ele não podia ajudar aquelas viúvas, aquelas pessoas que estavam ali precisando. Às vezes a gente se sente tão inútil no reino, mas o que eu posso fazer? O que eu faço? Como eu sirvo a Deus? Como que eu faço? E agora, existem coisas que você faz e ninguém mais pode fazer. E nós vamos entregando o que Deus colocou na nossa mão, às vezes por pirraça, às vezes por birra, às vezes porque nós não estamos dispostos a enfrentar o que temos que enfrentar, e nós vamos largando, vamos abandonando as nossas posições, enquanto nós estamos esquecendo que o reino de Deus precisa de nós. Aleluia. Guarda uma coisa no teu coração, firma isso, não desista, não desanime, pregue a palavra, alcance aqueles que precisam, faça o que tenha que fazer para o reino de Deus crescer, e esqueça aqueles que estão do seu lado, porque existem coisas que você faz, que ninguém vê, mas Deus vê.